Olá, pessoal! Hoje eu irei falar sobre a expansão marítima e as grandes navegações portuguesas. Então, tudo começou com a grave crise na Europa do século XIV ao XV, que foi marcada pela peste negra, pela Guerra dos 100 Anos, por ciclos de fome, guerra camponesa. O índice de mortalidade também estava altíssima e tudo isso ocasionou numa diminuição do mercado europeu. E com isso veio a escassez de metais preciosos também. Diante desse colapso econômico, a Europa tinha necessidade de busca por novos mercados na África, com ouro, o marfim e depois com o Oriente, com especiarias como cravo, canela, açafrão, açúcar, pimenta, gengibre, etc. Mas para alcançar esses novos mercados, eles eram precisos navegar por novos mares, porque o Mediterrâneo tinha o principal entreposto do comércio de especiarias que chegava até a Europa. Ele levava, né, do Oriente ao Ocidente, do Ocidente ao Oriente, e assim, né, sucessivamente. Mas os portugueses já estavam ficando saturados disso, porque só usava o mar Mediterrâneo, e com isso, né, cidades italianas, né, Gênova e Veneza, como eles eram o único que explorava aquilo, eles achavam-se no direito, né, de comprar aquelas mercadorias, né, que da viagem durava em torno de 2 anos, se não me engano até 2 anos, né, e eles compravam por um preço e vendiam 100 vezes mais caro, 27 bem mais caro. E os portugueses não estavam gostando disso, porque, né, em vez de comprar um produto barato, estavam comprando ali um produto bem mais caro. Bom, então, como falei, para os europeus isso foi um grande desafio, porque até então eles tiveram que navegar por mares desconhecidos, como o Mar Atlântico e Índico, onde tinham vários mitos ao redor desses mares, né, com monstros marítimos, né, e também quando chegassem ao fim ali do horizonte, ao fim do mar, iria ter um ponto de descida ali onde você iria morrer. Enfim, tinha até um mapa que eles mostravam isso. Vou colocar a foto aqui do lado sobre esse mapa, né, que eles diziam, acreditavam, além do motivo de desbravar o oceano, que era desconhecido, buscar novas rotas, né, para ver se conseguiam pelo menos sair no lucro em relação a isso. Também existiam outros motivos, como o projeto nacional, foi chamado, né, que seria de grande importância, tanto para o rei, como para a nobreza, para a burguesia, para o clero, enfim, para todo o país em si, né, todo nacional, por isso o nome projeto nacional, porque cada um tinha seu interesse específico naquela área e por isso querer apoiar a expansão marítima. Então, como falei, seria de grande interesse para o rei, porque ele iria investir nessa expansão marítima e teria um retorno de legitimação de poder, que nada mais seria que um reconhecimento como uma autoridade ou como um rei, né? Seria bom para a burguesia também, porque ele conquistaria mais lucros através do comércio. Seria bom para a nobreza, porque eles conquistariam mais cargos e mais terra com o resultado dessa expansão marítima. E também para o clero, que eles iriam expandir a sua fé cristã com a expansão marítima, se ela fosse bem sucedida. Porque iriam ser descobertos novas terras, e com isso eles poderiam expandir, né, explorar mais sobre a sua fé. Bom, como eu havia explicado anteriormente, o século XIV estava passando por diversas crises econômicas, políticas, sociais e etc., como a peste negra, a Guerra dos 100 Anos, ciclos de fome, etc. Além disso, de estar acontecendo, né, essas diversas crises, esses diversos atritos, no século XIV, o rei de Portugal, Dom Fernando I, ele morre e não deixou nenhum herdeiro. E aí é quando começa uma disputa, porque quem queria ficar com seu trono era o rei de Castela
Ele era o namorado da sua filha, ele não tinha herdeiro homens, só filhas mulheres. E esse rei de Castela queria assumir o seu lugar. Então, essa ideia do rei de Castela assumir o trono de Portugal, né, assumir o poder ali como rei de Portugal, estava sendo apoiada pela nobreza. Mas aí chegou o filho bastardo de Dom Fernando I, que é Dom João, né, que é o irmão bastardo das suas irmãs, né, que Dom João só teve filhas meninas e ele, como filho bastardo, pegou e disse que queria assumir o trono também. Ali, não, eu sou filho também, não é bastardo, mas é filho. E aí, essa decisão já estava sendo apoiada pelos burgueses, né, pelos burgueses, dele ser o próximo herdeiro. E aí, é através disso que inicia a Batalha de Aljubarrota, que é quando os castelhanos, juntamente com a nobreza, vai batalhar, vai entrar em guerra, né, contra a alta burguesia e o povo, né, porque a alta burguesia e o povo queria que Dom João assumisse, seu filho bastardo assumisse, porque tava ali, era o mesmo sangue, né, enfim. Já os castelhanos e a nobreza queria que esse rei de Castela assumisse o trono ali, porque achava que ele tinha direito por ele ser, né, namorado da filha de Dom Fernando. E aí é quando começa essa batalha. E essa guerra de Aljubarrota vai desencadear na ascensão de Dom João ao trono. E aí vai ser nomeado Dom João I. E aí, então, Dom João se torna rei de Portugal de 1385 a 1433. E esse processo da chegada de Dom João I ao trono ficou conhecida como Revolução de Avis, dando início à dinastia de Avis, que vai durar até 1580. Outro avanço do pioneirismo português foi a melhora das técnicas de navegação, com a presença da bússola, do astrolábio, e também passam a usar as caravelas em todo esse período aí em diante da expansão marítima. Outro fator muito importante foi a posição geográfica favorável, né, já que Portugal estava do lado, bem dizer, do ladozinho do Oceano Atlântico ali. Vou colocar o mapa aqui do lado para vocês verem. Tava, ó, chuchu beleza para Portugal. A primeira região conquistada pelos portugueses foi a região de Ceuta, que é atualmente chamada de Marrocos, que fica no norte da África. Bom, e Ceuta, logo após isso, foi conquistada pelo filho de Dom João I, infante Dom Henrique. E nessa região tinha um entreposto muito importante, porque era através delas que eram recebidos os escravos, marfim, ouro e etc. Mas tinham, porém, aquela região ela era dominada por muçulmanos. Tá, mas e aí que era dominado por muçulmanos? Gente, um grande problema é porque a maioria dos portugueses ali, né, o que predominava era o catolicismo. Tinha regiões dos muçulmanos, dos judeus, dos ateus, né, dos católicos, mas o que mais predominava era o catolicismo. E com isso, né, por ter a maioria, ter a predominância de muçulmanos ali, eles começaram a saquear navios, né, com objetos católicos, né, com imagens e etc. E aí eles pegam Ceuta, né, tomam Ceuta. E aí, motivado com essa conquista, Dom Henrique volta para Portugal e cria a Escola de Sagres. E aí, né, na Escola de Sagres, que foi criada em 1417, eles não é uma escola como a gente imagina, né, com professores e alunos, não. Era onde eles meio que se reuniam ali, faziam uma reunião e discutiam sobre melhores técnicas de navegação, melhores técnicas, né, para o barco não afundar naquela região, etc. Com isso, eles também tiveram descobertas de ilhas do Atlântico.
Entre elas está a Ilha do Madeiro, Ilha do Açores, Ilha de Cabo Verde, Ilha de São Tomé, e através da conquista dessas ilhas é quando os portugueses, né, quando eles começam a desenvolver plantação de cana-de-açúcar, quando eles começam a desenvolver também os sistemas de capitanias hereditárias, né, que também posso explicar sobre isso posteriormente, depois. Aí, em paralelo a isso, em 1488, um navegador chamado Bartolomeu Dias passa por uma região que causava pânico entre eles, só de falar. Ele era chamado de Cabo das Tormentas, devido às fortes ondas, né, naquela região, que ficava no sul da África. E muitos navegadores tinham medo daquela região, tinham pânico, né? Porque muitos morriam ali devido às fortes ondas, onde balançavam as navegações e muitos acabavam morrendo. E, né, e nisso eles acreditavam ainda que era por conta daquelas lendas também, né? De monstros marítimos e etc. E aí, tudo que ele consegue trazer dessa região das Índias, de Calicut, é 60 vezes mais, 60% de vezes mais de tudo que eles gastaram para fazer toda essa descoberta.